E agora nós vamos analisar justamente esse compromisso do presidente Lula em Brasília, que estamos acompanhando ao vivo. Vamos receber agora a Fabiana Oliveira, que é uma especialista em relações internacionais, com foco justamente na América Latina. Muito bom dia, Fabiana. Bom dia, Marcelo. Fabiana, como é que você avalia, então, hoje essa participação que está aberta, mas toda a repercussão ontem, né, da presença de Maduro, a sua recepção e a reação, claro, da oposição sobre todo esse episódio envolvendo a recepção de Maduro com pompa e circunstância pelo presidente Lula. Fabiana. Bom, Marcelo, a primeira coisa, né, que a gente precisa lembrar é que nós não podemos separar, né, a visita do Nicolás Maduro ao Brasil desse evento mais amplo, que é essa cúpula de chefes de Estado, né, essa reunião de chefes de Estado de 10 países da América do Sul, numa tentativa justamente de retomar os processos de integração que estavam em andamento ali no início dos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000. Então, o Nicolás Maduro foi mais um desses chefes convidados. Óbvio que o convite ao Nicolás Maduro e a vinda dele ao Brasil, a primeira visita do Maduro ao Brasil desde 2015, né, marca também ali um processo em que o Brasil começa a se engajar num esforço de normalizar a Venezuela, de restaurar a participação da Venezuela nos espaços políticos, tanto aqui da América do Sul quanto no mundo, né? Já que o Lula, inclusive, falou que ele, pessoalmente, seria favorável a uma eventual entrada da Venezuela nos BRICS, por exemplo, né? Então, óbvio que isso, especialmente essa recepção calorosa, né, que o presidente Lula dedicou ao Nicolás Maduro, despertou ali o rechaço em toda a oposição e também em partes, inclusive, da base de apoio do governo, né? Afinal de contas, para uma parcela da população brasileira, já que a política externa está tão polarizada, né, para uma parcela da população brasileira, o Nicolás Maduro é um ditador associado ao narcotráfico, é um torturador. E para uma outra parcela da população, o Nicolás Maduro é um presidente que governa em condições muito difíceis, especialmente por causa das 900 sanções a que a Venezuela tem sido, né, submetida aí nos últimos anos. Então, é mais um episódio da polarização da política externa brasileira, né, algo com que a gente já tem se acostumado aí nesses últimos tempos. Fabiana, inclusive nós temos uma participação do presidente Lula, vamos acompanhá-lo então, portanto, durante a entrevista para a gente também poder falar sobre isso. Vamos lá. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. Claro, né, Fabiana, que a gente não quer o isolamento brasileiro, muito menos também a retaliações envolvendo a Venezuela, mas o discurso do presidente chamou a atenção justamente porque ele responsabilizou praticamente os embargos dos Estados Unidos a toda a situação vivida pela Venezuela. Não haveria culpa nenhuma na conduta de Chávez, de Maduro, como se fosse algo que é externo, que é claro que vai haver seus reflexos, evidentemente, em relação do embargo, mas a atuação dos dois políticos não foi questionada em nenhum momento, né? E, inclusive, também essa reinserção na questão do Banco dos BRICS, empréstimos e tal, que seria um bloco totalmente fora desse contexto, evidentemente, dos BRICS. Sim, isso sem dúvidas. De fato, mesmo dentro da base de apoio do governo, tem havido críticas a isso, né? Que talvez não seria necessário, por exemplo, o uso do termo narrativas, né, para falar sobre as críticas a que a Venezuela tem sido alvo. Mas, assim, o que eu diria, né, é que essa é uma iniciativa que está no começo, né? A gente já sabia, a gente já esperava, pelos próprios discursos do presidente Lula durante a campanha eleitoral, que uma reaproximação com a Venezuela aconteceria, né? A gente está nos primeiros momentos dessa reaproximação. Então, seria um pouco esquisito se nessa primeira aparição pública dos dois chefes de Estado, né, o Lula imediatamente fizesse menção aos problemas internos da Venezuela.
mas é óbvio que também apresentar a Venezuela como se o país não tivesse, né, problemas reais e como se tudo que a gente vê fosse o fruto de narrativas, também é muito complicado, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem a respeito da Venezuela na América Latina inteira. A Venezuela virou uma espécie de elefante na sala, é um país absolutamente complexo, né, assim, a gente precisa falar da Venezuela até 2015, 2018 e a Venezuela depois disso, né, e a gente tem politizado demais, né, a questão da Venezuela, perdendo de vista, inclusive, elementos estratégicos dessa relação, né. Então, na minha opinião, né, eu pessoalmente acredito que essa iniciativa de restauração, né, da participação da Venezuela nos espaços de integração sul-americanos poderia ter sido feito também de maneira um pouco mais amena. Fabiana, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Fabiana, bom dia, satisfação falar com você. Fabiana, o presidente Lula, ele se elegeu e toda hora fala muito sobre isso, dizendo que o Brasil vai internacionalizar-se mais novamente, vai deixar de ser um pária internacional para se relacionar com os países do mundo. O fato do presidente Lula também estar adotando medidas, adotando posições que são posições políticas muito controversas, no caso defendendo a Rússia, gerou um mal-estar com a Ucrânia, agora fazendo defesa de um regime ditatorial como o da Venezuela. Você acredita que essas defesas erráticas podem fazer com que aquele protagonismo que se imaginou, que se desejou que o país tivesse, acabe não se concretizando? Bom, primeiro de tudo, bom dia, né, Cristiano? Essa é uma questão realmente difícil, né, de responder. Tem ali um pouco de futurologia, né? De fato, sim, eu acho que o presidente Lula se expõe a mais críticas, né? Quando ele, por exemplo, faz esse tipo de acolhida, né, ao Nicolás Maduro, ou quando ele se refere, né, ao conflito entre Ucrânia e Rússia, equivalendo, né, os dois atores. Eu acho que ele se expõe a críticas desnecessárias, de fato, né? Mas eu também acredito que essa estratégia é uma certa continuidade de algo que a gente já vinha fazendo no Brasil ao longo das últimas décadas, inclusive, né? Eu acho que se a gente pensa especificamente no caso da Venezuela e a gente lembra que na crise de 2002, 2003, quando Hugo Chávez sofreu um golpe de Estado que durou cerca de 48 horas, foi uma iniciativa do Brasil, né, governado ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, a criação do grupo de países amigos da Venezuela, né, para tentar justamente restaurar a ordem no país. Eu acredito que se o Brasil quer, de fato, participar, né, de um esforço no sentido de tentar promover uma transição democrática na Venezuela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a partir de um realismo, né, reconhecendo quem é o governo de fato. Não é possível fazer, né, uma mediação da questão, do problema, sem que a gente tenha relações com esse governo de fato, né? Então, nesses últimos anos, quem assumiu essa posição foi o México, inclusive pelo fato de que o Brasil se afastou muito, né, da América do Sul. Então, eu acredito que essa postura do atual governo vai nesse sentido, né, de tentar fazer com que o Brasil possa voltar a esse espaço de protagonismo na proposta de soluções para os problemas da região, mas que, obviamente, especialmente num contexto muito polarizado no país, isso vai ser alvo de muito mais críticas, né? Conversamos com a Fabiana Oliveira, especialista em relações internacionais com foco em América Latina, falando a respeito dessa agenda importante em Brasília com o presidente Lula. Fabiana, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia para vocês.